Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo mistério de Hercule Poirot, que vem para dar continuidade à cinesérie iniciada em Assassinato no Expresso do Oriente. É claro que eu estou falando de A Noite das Bruxas. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema! A Noite das Bruxas, assim como os filmes que o antecedem nessa franquia, também é dirigido por Kenneth Branagh, que é também o ator que interpreta o protagonista da franquia, Hercule Poirot. Esse novo filme vem adaptar a história do livro Halloween Party, de Agatha Christie, e chegou aos cinemas no dia 14 de setembro. Nele, Hercule está aposentado e desfrutando dos seus dias nunca antes tão tranquilos em Veneza. Ele evita contato com as pessoas que literalmente fazem fila na sua porta com casos variados requisitando a ajuda dele para solucionar. Ele também contratou um guarda-costas para garantir que essas pessoas não vão chegar perto dele porque ele está determinado a não sair da aposentadoria dele por nada desse mundo. Ele quer continuar com aquela rotina dele de sempre, sem ser incomodado, sem ser atrapalhado, sem ser perturbado por um mistério que vai surgir a qualquer momento pedindo por uma solução. Então ele vai seguindo nessa rotina dele, é um homem bastante pragmático, a gente sabe disso desde o primeiro filme lá. E é aquele tipo de pessoa que nesse filme ele mede o tamanho do ovo que ele vai cozinhar para comer no café da manhã. Ele é esse tipo de pessoa extremamente metódica. Mas ele é procurado por sua amiga de longa data, Ariadne Oliver, uma romancista de sucesso, que conta para Poirot que ela está acompanhando bem de perto o misterioso caso da morte da filha de uma cantora de ópera famosa chamada Rowena Drake. Essa cantora de ópera reside em Veneza e ela pretende realizar uma sessão espírita por intermédio de uma médium chamada Joyce Reynolds, onde ela planeja se comunicar com a filha morta dela. O intuito de Oliver, ao procurar Poirot, é convidar ele a acompanhá-la nessa sessão para que lá ele use os incomuns dons de observação dele para provar que tudo aquilo ali é uma farsa e que a médium é na verdade uma charlatã. Porém, quando uma tempestade imprevisível prende todas as pessoas que estavam presentes nessa sessão espírita dentro da propriedade de Rowena Drake, que é um palácio decadente em ruínas que ela não tem condições de reformar, e em seguida um assassinato misterioso acontece, Poirot se vê tirado de sua aposentadoria momentaneamente por um caso que parece que vai borrar as linhas tão bem traçadas que ele tinha entre a razão e o imaginário. Como eu já disse, esse é o terceiro volume de uma franquia que se iniciou em Assassinato no Expresso do Oriente, foi seguido por Morte no Nilo no ano passado e chegou aqui ao seu terceiro capítulo. Porém, a única semelhança entre esse filme aqui e os seus antecessores é o personagem principal, porque a gente vê que existe uma diferença de estilo e estética nesse filme aqui, não é igual aos outros. Ele é mais sombrio, é mais soturno, ele traz temas diferentes, ele faz com que o protagonista se confronte com coisas que ele nunca antes tinha se confrontado na vida dele, e isso leva o filme a um outro nível, a outro patamar e por outra vertente também. Poirot é um homem acostumado a trabalhar com certezas e nunca com dúvidas, e uma das certezas que ele tem na vida dele é que razão e fantasia não servem para explicar as mesmas coisas. Mas o mistério com o qual ele se depara nesse filme aqui mexe com as estruturas dele. E mexe de uma forma que por várias vezes o mistério do assassinato que carrega a trama desse filme fica em segundo plano para dar espaço ao confronto íntimo que ele está atravessando entre a fé e a razão e que fomenta a discussão do que é real e do que é imaginário à medida que os acontecimentos vão se desenvolvendo na tela e a gente vai acompanhando ali, se perguntando as mesmas coisas que Poirot se pergunta durante o filme. Se aquilo ali que ele está vendo é alucinação, é real, se existe algum mistério por trás ali, uma trama para fazer com que ele acredite que o que ele achava que não existia de fato existe. Ou seja, a gente trabalha muito em cima do confronto dele. Um fator que é muito bem executado, não apenas pelo roteiro, mas também pela escolha de como dirigir esse filme aqui. Se em Assassinato no Expresso do Oriente ele usou e abusou dos planos abertos, a gente tinha visões das cenas completas, a gente via tudo e ao mesmo tempo não via nada, em paradoxo ao mistério que estava sendo desenvolvido naquele filme ali.
Era como se ele quisesse dizer que a gente consegue ver tudo e ao mesmo tempo não consegue entender nem desvendar o que está sendo tramado por trás daquilo ali, ao contrário de Poirot, que via tudo e sabia de tudo. Esse era o diálogo que a câmera queria ter com a gente no primeiro filme lá. Em Morte no Nilo, a gente vê que ele seguia um escopo mais tradicional, então a filmagem daquele filme não é nada inventiva, e por isso, e por outros fatores também, as pessoas acham que ele é o mais fraco da franquia. E eu concordo, em questão de qualidade, quando a gente tem essa visão macro dos 3 filmes, ele é de fato o que fica mais abaixo. Em A Noite das Bruxas, ele fechou o plano. A gente tem muito close no rosto dos personagens, a gente tem umas filmagens irregulares, câmeras que se movimentam para dar aquela sensação de vertigem, para incomodar, porque o personagem está passando por um confronto. Ele está se questionando, ele não tem certeza do que está acontecendo ali, então a câmera também transmite essa sensação para quem está assistindo o filme, para que a gente se identifique e se aproxime ainda mais de Poirot naquele mistério ali. E funciona muito bem, porque é uma filmagem incômoda, mas ao mesmo tempo muito eficiente para a história que ela está querendo contar, para a história que ela está querendo passar para as telas ali de uma maneira não verbal, de uma maneira que a gente não precise ficar ouvindo o que está acontecendo o tempo todo para sentir que aquilo ali está se desenvolvendo. E ficou primoroso. Esse recurso de filmagem contribui muito para mesclar o suspense e o mistério de uma forma que destaque esse filme em relação aos outros, que faça com que as pessoas enxerguem ele e vejam algo de diferente em relação aos antecessores. Funcionou muito bem. Assim como também o grupo da vez desse filme aqui. Os personagens têm uma boa dinâmica em cena, uma boa química, a gente consegue entender e se deixar convencer pelas relações que um tem com o outro ali, porque são muito bem delineadas. O mesmo pode se falar da persona individual de cada um, com seus medos, com seus segredos, com suas ambições, com seus desejos. A gente consegue se aproximar mais deles, a gente tem um momento para desenvolver cada um ali, à medida que Poirot vai investigando eles e se aprofundando mais na pessoa de cada um. Então a gente tem o desenvolvimento satisfatório dos personagens, para que a gente consiga olhar para eles e não ver apenas peões num tabuleiro que são ouvidos quando é conveniente para estar em tal lugar no momento que precisa ou para executar tal ação quando chega a hora de executar. Não, a gente tem ali personagens humanos com falhas, com medos, com imperfeições, com coisas que eles têm a esconder, ou seja, são personagens complexos, e isso é uma coisa muito bem-vinda em um filme com um elenco muito grande como esse, porque são muitos personagens para desenvolver e que são desenvolvidos de uma maneira tão bem feita, com tanto cuidado, um estudo de personagem tão satisfatório quanto o que eles trazem aqui. Gostaria de destacar a Rowena Drake, de Kelly Reilly, a Joyce Reynolds de Michelle Yeoh, porque aquela mulher nunca erra e a gente sabe disso. Os irmãos Desdemona e Nicholas, interpretados por Emma Laird e Ali Khan. Eles são personagens bastante interessantes, apesar de serem coadjuvantes mais simples ali, que ficam mais no background, mas quando eles contam sobre as histórias deles, a gente consegue se conectar com eles de maneira muito mais profunda do que muitos outros personagens. Você se aproxima mais desses personagens e da relação que eles têm ali, torce por eles também. A Olga Seminoff, de Camille Cotin, e o pequeno Leopold, interpretado pelo ator mirim Jude Hill. Ele é incrível nesse filme aqui também. E, claro, Tina Fey, que vem aqui para interpretar Ariadne Oliver, que é o alter ego de Agatha Christie dentro dos próprios livros dela, e foi muito bom ver esse personagem em tela também, para fazer às vezes aqui do que Book fez nos outros 2 filmes, né? Até que ele faleceu lá em Morte no Nilo. Mas agora ela vem a ser o sidekick de Poirot nesse mistério aqui, funcionou muito bem, a dinâmica dela com Kenneth em cena funcionou muito. O visual do filme também é muito bonito e acerta muito a usar a Veneza do pós-guerra como um elemento para colaborar com a narrativa sinistra do enredo. Sem falar nas questões abordadas pelo filme, como os problemas da infância, apego e dependência familiar, até que ponto uma pessoa é capaz de ir pela fama. O filme levanta discussões muito interessantes a respeito desses 3 tópicos aqui, para que você se conecte ainda mais com os personagens. Outra coisa que eu gostei muito foi a forma como eles usaram a Ariadne Oliver como espelho de Agatha Christie, assim como ela fazia com a personagem nos livros também. No filme, Ariadne escreveu um total de 30 livros, 27 muito bem avaliados e os 3 últimos nem tanto. Então ela está passando por aquele problema ali de não estar muito bem na mídia, porque ela não acertou muito nas últimas obras que ela publicou. E a gente sabe que Agatha passou por essas coisas também. Se eu não me engano, ela escreveu esse livro em seguida de O Mistério de Sitaford e A Terceira Moça. São 2 livros dela que não foram muito bem de crítica, e ela estava passando por esse problema também, que ela colocou em Ariadne nessa narrativa aqui para mostrar que ela também consegue tirar sarro de si mesma, e que funcionou muito bem. É uma personagem que fica ainda mais interessante e com mais esse fator sobre ela.
Outra coisa extremamente positiva nesse filme aqui em relação aos outros é que nessa narrativa Poirot se relaciona com o mistério de uma forma mais pessoal. Ele não é apenas um detetive tentando desvendar o que está acontecendo ali. Ele está passando por questões íntimas dele também. Então ele consegue se conectar mais com aquelas pessoas, com aquele mistério, com tudo que está acontecendo dentro daquela casa durante aquela noite ali. Funcionou muito melhor dessa forma quando a gente vê que o personagem está mais intimamente ligado ao mistério do que a gente estava acostumado a ver nos dois filmes anteriores. E algo que acentua isso ainda mais é a dicotomia entre ele e Leopold, sendo Poirot a razão e Leopold a fé no sobrenatural. Então a gente vê que existe esse embate entre eles ali o tempo todo, onde um está tentando provar para o outro que está certo, tentando fazer o outro ceder. E Jude Hill segura o peso dessa dinâmica em cena com ele de uma maneira que poucos adultos conseguiriam fazer, mas ele consegue fazer muito bem. Esse menino tem muito talento. O uso dos elementos do terror quebra a tradição de como o recurso era utilizado anteriormente na franquia, de modo que se a gente for comparar esse filme aqui com os outros, a gente vê que o suspense e o terror nos anteriores era bem mais etéreo do que o que a gente vê aqui. Aqui eles pesaram mais a mão nisso e foi um acerto muito grande, porque é mais um destaque do filme com toda certeza. Aos fãs ferrenhos de Agatha Christie, eu vou logo adiantando que o filme não é extremamente fiel ao livro. Ele brinca com alguns elementos da narrativa aqui de maneira diferente no filme, o que talvez ajude a atribuir mais mérito do sucesso ao filme do que à obra que ele está adaptando. Então é só acerto, não vai incomodar você, a história ainda está lá. Só que tem elementos que estão sendo contados de maneira diferente e funcionou muito bem também, tudo certo. A única coisa difícil de abraçar nesse filme aqui é o cansaço que leva Poirot a querer se aposentar. Visto que a gente viu tão pouco dele na franquia de filmes, apenas 2 casos, então é difícil convencer de que o personagem já está tão cansado assim. Então, eu meio que torci o nariz nesse aspecto do filme aí, mas também não é nada que vai prejudicar a experiência. E eu tô levantando esse ponto de crítica na melhor das intenções, porque eu quero muito ver mais de Poirot nas telas. É isso, galera. Essa é a minha opinião sobre A Noite das Bruxas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Já vai saber só pra fazer parte do grupo também. Não pede pra ela se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!